provocam isso? O que provoca a apneia? Então, basicamente, né, tanto a apneia como a hipopneia, o que eu vou ter? Né? Eu vou ter, né, uma alteração na capacidade respiratória, ou seja, do fluxo de troca de ar, né, e de fluxo. Então, isso pode ser causado por várias coisas. Né? Aqui eu estou dizendo, ó, tem uma disfunção, né? O problema está na, na função neuromuscular, na atividade neuromuscular. Né? Então, isso pode ser um problema, né, muscular na atividade expiratória, inspiratórias em si. Isso pode ser por várias coisas. Eu posso ter, né, uma lesão neurológica. Então, imagina, se eu tenho uma desordem, que está promovendo desmelinização, você está perdendo a baía de mielina dos neurônios, né, motores. Isso chega da periferia, vai chegar até os neurônios, dos motoneurônios por a musculatura respiratória. Então, no início, eu vou ter problema. Né? Se eu tiver também, por exemplo, alteração do ciclo sono-vigília, né, problemas, né, de reflexo, problemas, né, de volume pulmonar, a hipercapnia, eu posso viver num ambiente, né, com altos níveis, né, poluídos, e isso pode gerar. Então, isso tudo, né, ele depende da idade. É claro que quanto mais idosos, né, nós temos mais problemas musculares. Alterações, né, em fibra muscular, né, eu posso ter uma doença muscular e provocar isso. A obesidade, porque a obesidade vai também, né, ter acúmulo de gordura e vai ter dificuldade da expansão muscular. E, é claro, né, alterações histológicas, né, ou seja, alterações mesmo dos mecanismos, né, da musculatura e neural. Isso também pode ser alterações de estruturas crânio-faciais, né, tipo a posição aqui do osso hioide, o tamanho aqui da mandíbula e a posição da mandíbula. A mandíbula ela é muito pequena e a língua muito grande. O que é que isso vai colocar? Né? A língua vai cair. Então, eu vou ter, por exemplo, essa questão de essas dimensões. Então, tem todo, né, o pessoal da odontologia trabalha muito bem com isso, todos esses estudos sobre as dimensões aqui da questão orofacial. Isso tem a ver, né, com a questão, né, de gênero, é mais comum em homens, né, a genética, né, também tem uma relação, né, de ética e racial envolvidas, né, que algumas populações têm mais do que outras. Há outras, né, que é uma questão relacionada com alguns tecidos especiais. Por exemplo, o aumento, né, das amígdalas aqui, né, o tamanho delas, tal, isso tudo pode, né, problemas, né, de obstrução nasal, né, a questão aqui do palato, né, da questão da laringe, né, a questão da gordura aqui localizada, isso relacionado, por exemplo, com a obesidade, né, algumas síndromes médicas que têm alterações nessas estruturas, né, pode ser uma musculatura muito pequena, tal, etc. E pode também ser, né, uma questão intrínseca, né, na questão das vias aéreas, na questão do volume, da perfusão vascular, da mucosa, tal. Né. Isso pode ser gerado pela obesidade, por um problema, por exemplo, insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca ela aumenta, né, a pressão, na câmara direita, né. Então, o que ocorre? O fluxo no ventrículo, né, no átrio, né, esquerdo, ele vem do pulmão. Se o ventrículo, né, esquerdo não consegue, porque está em insuficiência, retirar, você tem um volume residual elevado, esse volume residual, então, para o processo de retroalimentação, né, ele vai aumentar a pressão intraatrial, que vai aumentar a pressão na artéria pulmonar, né, e isso vai dificultar, né, na veia pulmonar e vai acumular e vai fazer estase no pulmão, e isso vai promover, né, também, né, derrame, né, pulmonar e vai dificultar, né, a troca, né, respiratória. Então, aqui, olha, veja, isso aqui são, né, tem várias áreas que eu tenho que ver, né, o fluxo de ar aqui, isso aqui tem que estar desobstruído, isso pode ser um problema aqui no palato, aqui na base da língua, se a língua é muito grande para a cavidade, ela vai acabar pressionando mais aqui.
Aqui a úvula também, se ela é muito grande, aqui as amígdalas que estão aqui localizadas, aqui se a úvula é muito grande, ela pode alterar. Também, né, as apneias centrais, né, principalmente o que que ocorre? Eu posso ter um problema neuronal aqui, localizado aqui nessa região. O que que significa? Esses quimiorreceptores bulbares, eles podem estar ineficientes, porque quando eu estou dormindo, eu não tenho um controle voluntário. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que detectar isso. Então, essa via aqui, né, isso aqui, via aqui está bloqueada durante o sono. O que eu vou ter vai ser detecção por isso. Então, eu tenho um automatismo aqui desses neurônios inspiratórios e expiratórios, mas esses neurônios inspiratórios e expiratórios, eles vão depender desses estímulos centrais e estímulos aqui periféricos. Tá? Então, uma das coisas que a gente, né, vê muito, né, somente nas apneias e hipopneias centrais, né, tem essa deficiência, o que ocorre? Fisiologicamente, durante o sono, sono profundo, sono de ondas lentas, o que ocorre? Você tem um mecanismo, né, que aumenta de atividade, né, que as ondas lentas e alta amplitude. Se você for ver a respiração tende a aumentar, e você tem um aumento, né, uma expansão, né, do pulmão, inclusive, você fica fazendo uma respiração bem mais lenta, mas isso provoca, né, o quê? Eu aumento muito, né, o meu pulmão, mas eu entro o fluxo, mas a expansão ela é lenta, a expiração ela é lenta. Então, a troca gasosa, no caso, ela não se torna tão eficiente. Então, durante o sono profundo, é como se eu tivesse, né, uma tendência a aumentar, né, os meus níveis de CO2, e aí facilmente eu teria que ter uma quebra disso, né? Em algumas condições eu faço, inclusive, micro despertar. A questão é que se eu não tiver meu sistema muito eficiente, o que que ocorre? Isso vai acumulando, 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 eu tenho uma PO2 elevada, aí esse sistema aqui, ele fica ineficiente e para de respirar, para de responder, e o indivíduo tem uma apneia. Ele para de ter ativação. Então, deixa que se ele para de ter uma ativação aqui da atividade neural, isso aqui, né? Enquanto ele está lá aqui ativando, eu tenho aqui a atividade, aí ele para, fica lento, né? Quando ele faz isso, eu tenho uma apneia. Aí qual é a saída? É ter um mecanismo de vigília, né? Ou seja, aqui o próprio sistema não consegue promover a ativação aqui, mas eu hiperativo o sistema, né, de despertar. E aí eu desperto, ao despertar, volta a ter atividade neuronal aqui, aí volta a ter a respiração. Tá, então, tendo esses problemas, que pode ser obstrutivo, pode ser mecanismo, né, de quimiopercepção está danificado, né, como é que eu posso fazer o diagnóstico? Então, existem, né, algumas formas. Né? A possibilidade de você fazer o diagnóstico é utilizando, por exemplo, alguns questionários. Tem esse questionário que a gente chama BANG, né, que é o SNORI, né, o SNORI, para ver se o indivíduo ronca, se o indivíduo está cansado, né, observa a apneia, né, a pressão arterial está elevada, né, a questão, né, da índice de massa corporal, a idade, né, a circunferência, né, do pescoço, né, e gênero. Né? Então, todos são avaliação se você faz, né, uma definição disso. Então, imagine, né, que o indivíduo, né, a gente faria o seguinte, pergunta, você ronca, né, e aí ronca, né, de uma forma, né, alta? Aí eu digo, não, você acorda, né, depois do sono, né, durante o dia, né, tá cansado, né, não, você observa a apneia, alguém observa, aí não, você tem pressão elevada? Não, aí qual é o seu índice de massa corporal? É maior do que 35 kg? Não, 35 é muito alto, né, então obesidade mesmo, a idade acima de 50 anos, no meu caso, sim. A circunferência é maior do que 45, né? 40 centímetros? Não. Né? Você é masculino? Sim. Então, aqui eu vou ter o meu score aqui, né? Eu vou ter 2, né?
Então, aqui, se você, né, a interpretação de 0 a 2, tem um baixo risco, né, de apneia. Se eu tivesse qualquer um desses outros mais, eu diria, né, um risco intermediário, e maior do que 5, né, é um risco elevado. Então, esse é um questionário bastante utilizado, né, principalmente para a gente fazer, né, screen clínico, né, e fazer uma avaliação sempre se o indivíduo, né, tem uma suspeita de ter uma apneia ou uma hipopneia. Tem esse questionário que está definido já, feito a tradução para o Brasil, e já foi feito a validade, né, então ele está publicado aqui no Jornal Brasileiro de Pneumologia, então vocês podem, né, inclusive, pegarem, né, está aqui a referência, que é exatamente isso, né, então você vai perguntando ao paciente, né, se você ronca, não, aí isso, não, aí você vai, né, e consegue fazer, né, a questão importante para avaliar se o indivíduo tem ou não tem risco, ou um risco baixo, ou elevado, ou alto, né, para ter distúrbio respiratório. Basicamente para a apneia. Uma classificação que a gente faz, que é essa classificação aqui do Mallampati, né, que é a classificação que a gente chama a classe 1, classe 2, a classe 3 e a classe 4, é como está, né, a cavidade oral. Né? Então, você pede para o paciente botar a língua para fora e você olha para ver o quanto que você consegue perceber aqui da parte posterior aqui da laringe. Então, nessa condição aqui, que o indivíduo aqui é a classe 1, e aqui é o indivíduo que a gente chama uma classe elevada, aqui, veja a situação que está aqui, ó, classe 4. Aí aqui, neste caso, por exemplo, aqui, aqui, uma situação que tem as amígdalas aqui elevada, aqui a úvula também grande, então ele tem pouco espaço. Então, o que eu faço? Eu faço um procedimento cirúrgico, que está aqui feito, eu fiz o procedimento cirúrgico e eu aumentei, então, a área, então, eu estou facilitando o fluxo respiratório. Então, aqui já falando, né, dando uma dica, né, de possível tratamento. A gente faz também o uso, né, no caso, né, o diagnóstico técnico de polissonografia, que a gente está fazendo registro polissonográfico, registro aqui respiratório, né, e a saturação, aqui a cinta aqui é uma cinta torácica, a gente usa também a cinta abdominal, o fluxo aqui, um termisto aqui no nariz, né, aqui na boca, né, eu posso fazer o fluxo, né. Eu posso também fazer o que a gente chama de diagnóstico polissonográfico, né, domiciliar. Então, aqui eu tenho um equipamento mais simples, que eu estou detectando apenas, né, aqui um oxímetro de pulso, mais um sistema que está detectando, né, alguns parâmetros, né, e eu posso estar ligado aqui, né, a cânula a respiratória, ou estar ligado aqui, por exemplo, a uma cânula nasal, para ver fluxo. Então, eu só estou detectando respostas respiratórias e cardiovasculares, eu estou vendo a oximetria, a expansão abdominal, então eu vejo o esforço, aqui eu vejo a saturação de O2, né, o esforço respiratório, certo? Então, esforço respiratório, O2, né, a frequência cardíaca, né, e fluxo respiratório. Tá? Então, esses parâmetros só, eu não estou vendo, por exemplo, como é que está a atividade cerebral. Então, eu não vou identificar se o indivíduo está dormindo, está acordado, eu vou mais ou menos inferir que a noite inteira. Então, o que eu vou dizer não é a quantidade de episódios de apneia ou hipopneia que ele vai ter por hora durante o sono. Eu vou dizer que é durante a noite, certo? Que esse é que vai me interessar, tá? Então, para fazer o diagnóstico de apneia, eu vou precisar ter isso, né? Então, a presença de um ou mais dos seguintes. O paciente ele reclama de sonolência, fadiga ou insônia durante o dia, né? Paciente, né, que acorda, né, diz que prendendo a respiração, ofegante ou com a asfixia, relata ronco, principalmente aqui o relato pela o companheiro ou companheira,
tem interrupções respiratórias, ou ambos durante, né, a noite. E é claro, né, o paciente, né, se ele tiver diagnóstico de hipertensão, transtorno de humor, disfunção cognitiva, doença coronariana, acidente cerebral, a insuficiência cardíaca congestiva, fibrilação atrial e diabetes tipo 2, né, se ele tiver um desses, ou mais de um desses sintomas, eu já levo em conta isso. Então, esse é do A. Então, se ele tiver um desses aqui, eu digo que ele tem esse critério A. E, obrigatoriamente, ele tem que ter um desses critérios B. O critério B é o critério da polissonografia. E essa polissonografia ela pode ser no feito realizado no laboratório de sono ou feito, né, em casa. Então, ele deve ter 5 ou mais eventos respiratórios obstrutivos, apneia obstrutiva ou apneias mistas, ou hipopneias, ou despertares relacionados a esforço respiratório. Então, o que a gente espera? Que na polissonografia, né, ele tenha, né, os índices, né, respiratórios, eventos respiratórios, mais de 5 apneia, mais de 5 hipopneia, né, ou seja, eventos de apneia obstrutiva, eventos de apneia central, eventos de apneias mistas, eventos de hipopneia ou despertares relacionados ao esforço respiratório. Então, o indivíduo não entrou, né, como em apneia, mas o que é que ele ocorre? Ele começou a aumentar o esforço respiratório e despertou, certo? Isso tanto na polissonografia feita no laboratório, né, ou feito, em casa, né, feito domiciliar. O problema da domiciliar é sempre que eu tenho mais dificuldade de estimar, né, os números de eventos por sono, e vou ter que estimar por hora, né, noturna. Então, se tiver um desses eventos, mais um desses outros, aí eu já faço o diagnóstico, né, de distúrbio respiratório. Também espera-se que ela pode demonstrar, né, 15 ou mais eventos respiratórios obstrutivos, né, no caso, e isso, né, é uma característica, né, que se eu tiver mais de 15 eventos, o sujeito tem já, né, se for apneia obstrutiva, apneia central ou hipopneia, tá? Se ele tiver mais de 15, é diagnóstico de distúrbio respiratório do sono, ok? Certo? 5, né, que é no caso B, ele tem que ter um desses. Mesmo que ele não tenha nenhum desses critérios, mas se ele tiver 15 eventos por hora, né, eu tenho que fazer o diagnóstico. Então, veja, isso aqui é um diagnóstico de uma apneia, né, obstrutiva, né, certo? Então, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho aqui o fluxo nasal, né? Então, veja, aqui o sistema, né, o que estava acontecendo aqui? O sistema não estava nem detectando. Aqui o que acontece? Olha, vai aumentando a amplitude, certo? Do meu sinal aqui, que aqui é a cinta torácica, ela vai aumentando, no abdômen também vai aumentando. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui que eu vou chamar de esforço. Veja que aqui é o esforço também ocorre aqui. Olha a duração da parada respiratória aqui, ausência de fluxo, 42 segundos. Terminou, o fluxo continua. Então, né, a saturação caiu aqui para 82, para lá em 95, caiu para 82. Né, então, muito mais de 3. Né, certo? Aqui é um outro do mesmo jeito. Aqui, no caso, o indivíduo, né, fazendo a polissonografia, aqui ele fazendo a polissonografia e vendo, né, a pressão, para fazer a calibração, né, de um CPAP, no caso. Que é uma outra condição, né? Veja que aqui, no caso, né, eu tenho aqui é o termista, aqui é o movimento respiratório, aqui é veja que vai caindo, ó. Eu tenho aqui, vai diminuindo aqui a amplitude, e aí para. Ó, aqui, ó, tá aqui alto, vai caindo, vai caindo. Então, eu não é um aumento do esforço respiratório. O esforço respiratório vai diminuindo até que para. E aí depois ele volta novamente, ele volta, e faz um outro episódio novamente,
né? Veja que isso aqui, por exemplo, isso aqui é mais de 10 segundos. Isso aqui é uma apneia. E aí, no caso, é uma apneia, né, central. Então, aqui eu tenho ó, uma hipopneia, ele não tem a parada, né? Mas veja que aqui ele está diminuindo, né, de amplitude, fica amplitude muito baixa, amplitude muito baixa, e aqui, ó, saturação cai. Então, essa aqui é uma hipopneia central, certo? Aqui é a hipopneia obstrutiva, veja que aqui, ó, cai o esforço que aumenta, que diminui, aumenta, diminui. E é claro que esses fatores, né, isso às vezes é de forma muito grave. Então, isso aqui é um caso, né, veja, daqui para cá, cada uma respiração que eu tenho uma, duas, três, né, respiração, né, então esse processo aqui eu tenho aproximadamente 30 segundos daqui para cá. Então aqui é 30 segundos, um minuto e meio, 2 minutos, 2 minutos e meio, 3 minutos, 3 minutos e meio, 4 minutos, 4 minutos e meio, 5 minutos. Isso aqui tudo é 5 minutos. Olha quantos episódios ele vai ter aqui em 5 minutos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então ele tem 13 episódios de apneia, né, em 5 minutos. Veja, né, o que é muito, muito alto. Né? Imagina isso numa hora. Então, assim, 13 só em 5 minutos. Olá, este vídeo é um material desenvolvido durante o processo de ensino remoto. Esta videoaula foi produzida pelo Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica. Se você gostou dessa aula, dê uma curtida aqui embaixo. Divulgue este vídeo, divulgue esta aula. Faça seus comentários, faça suas perguntas que nós responderemos.